Jesus, meus irmãos, é com grande alegria que nesta noite nós vamos fazer essa partilha, né? Essa conversa, esse papo sério, né? Você está na página Testemunho, Verdade e Fé, também está sendo compartilhado esta live na página da comunidade Tom de Amor, no Mais Que Vencedores, na missão Mais Que Vencedores, na missão Deus é a Resposta, porque é importante esta informação da noite de hoje. Tem que tirar, vou tirar. Na noite de hoje. Então, eu queria assim que nós podemos, nessa noite, ter esse papo sério, obter essa informação de qualidade, é uma informação importante, né, que no dia a dia você vai utilizar. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje, eu tenho a graça de ter como convidado que vai partilhar hoje sobre esse tema do plantio, da autorização do plantio da maconha no estado, no território brasileiro. Né? Se isso tem alguma consequência, se isso não tem alguma consequência, porque tem uma PL, um projeto de lei para ser aprovada, né? E sendo aprovada, né? Se ela for aprovada, então vai ocorrer a liberação do plantio da cannabis, da maconha no Brasil. Obviamente que é no sentido de ser medicinal, né? No entanto, tem uns riscos, tem umas preocupações das pessoas que trabalham nessa área de terapia química, que é muito importante nós inteirar do assunto. E eu com mais alegria ainda, porque eu, Denilson Domingos, né? Hoje sou advogado, com a graça de Deus, mas lá alguns anos atrás, eu e o Marcelo construímos uma história juntos, dentro do Ministério Jovem. Então, nós tivemos uma atuação muito forte na evangelização da juventude. E, por conta disso, esse é um assunto que nos preocupa muito, porque nós que militamos na evangelização da juventude, na salvação das almas da juventude, hoje, né, tudo aquilo que vem correndo um risco para a saúde, para a integridade dos jovens, nós queremos discutir, nós queremos fazer parte dessa discussão. Não pode ser uma forma impositiva dos nossos governantes de aprovar isso, do legislativo, de aprovar isso sem consultar a população. Então, isso é muito importante. E agora eu queria aqui, então, apresentar e acolher o Marcelo Bosco. Muito boa noite, Marcelo. Deus abençoe. Que alegria você aqui, meu irmão, nessa noite, nesse momento de papo sério para a gente conversar, aprender um pouco com você. Você que é um terapeuta, um especialista na área, né? E um homem que é uma bênção de Deus, um evangelizador também. Que bênção, Marcelo, ter você aqui essa noite, hein? Obrigado, Denilson. Obrigado a todos que hoje auxiliam nesta live. Nós estamos aqui também nas páginas aí no Facebook. Você que pode, compartilha com a gente essa live, coloca aí, abre uma sala de vídeo e nos ajude, porque o tema é importante e você também pode perguntar para a gente aquilo que você quer saber sobre esse tema. A PL 399/2015, então, é um projeto de lei colocado por um deputado, Luciano Dutti, do Paraná. Ele quer legalizar o plantio da maconha para fins medicinais no Brasil, para favorecer aquelas pessoas que têm problemas de saúde e necessitam de um canabinoide, uma substância da maconha, como uso medicamentoso, que é o canabidiol. Então, essa PL, ela tem aparentemente uma finalidade positiva, mas os riscos do abuso nesse plantio, do aumento no tráfico, já são bastante visíveis nos países ao nosso redor que liberaram o consumo, por exemplo, no Paraguai, que é nosso vizinho aqui, onde o consumo e o tráfico aumentou sensivelmente. Então, nós precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e o que é mais importante, Denilson, é o seguinte. Não é que apenas a PL, então o projeto de lei, deve ser melhor estudado e melhor pesquisado cientificamente falando. Porque, por exemplo, um outro canabinoide, que é o THC, da maconha, responsável pela alteração no sistema nervoso central e que causa dependência,
Alguns cientistas têm dito que esse THC ele tem propriedades de auxílio medicinal no que tange a abrir o apetite de doentes em fase terminal, de câncer, HIV. Então, nós conhecemos aí os usuários de maconha e os familiares, uma característica básica daquele que faz uso da substância, que é o comer excessivamente, nós chamamos de larica, né? Então, alguns médicos perceberam que esse movimento orgânico pode auxiliar em pessoas que já não fazem mais ingestão de alimentos como deveriam fazer. Agora, não se tem nenhuma comprovação científica de que o THC pode ser usado como medicamento. Já o canabidiol, que é um outro canabinoide dentro da esfera da substância cannabis, que é a maconha, esse sim tem um viés medicamentoso. Então, para doenças, por exemplo, como a epilepsia e as convulsões de crianças e adolescentes, já se tem comprovação científica de que o óleo do canabidiol e até os chás podem contribuir para a diminuição dessas crises ou dessas doenças. Isto não significa que, com o não plantio, os doentes que têm esse problema não terão acesso à medicação, Denilson, porque hoje a lei de 2006, a lei 11.453, já prevê o plantio e já existe um laboratório no Paraná autorizado pelo governo para produzir essa substância. Então, a população, a maior parte da população, acha que não existe, acha que o governo está proibindo. E há uma ideologia e um viés político-ideológico para a liberação e legalização da maconha. Então, que fique claro, eu, enquanto profissional, nós somos homens de Deus, somos missionários, somos da Igreja Católica, sim, mas eu, enquanto profissional, também, eu sou um prevencionista, um terapeuta que trabalha a prevenção ao uso indevido de drogas e à dependência, que é consequência do abuso. Eu sou contrário à liberação de qualquer droga que altere o sistema nervoso central. Por que eu sou contrário? Porque a substância química, ela não escolhe o indivíduo. E o indivíduo que a escolhe não tem capacidade nem científica, nem intelectual para dizer se ele será ou não dependente. Porque só se desenvolve a dependência depois do abuso da substância. E é um número significativo de pessoas que desenvolvem dependência. Então, na maconha também, contrariando as falas de uma parte da sociedade, a maconha também é uma substância que pode causar dependência. Nós precisamos tomar muito cuidado. Que legal, hein, Marcelo? Que bom esse bate-papo aqui, entender um pouco mais do assunto. E assim, uma pergunta que eu tenho também, eu acho que também é voz da sociedade, e você que também está nos ouvindo, você também pode participar dessa live aqui. Você pode enviar suas perguntas, o seu questionamento, e depois nós vamos transmitir essas perguntas, esse questionamento para o Marcelo, né? E dentro da competência dele, da condição dele, ele vai responder. Né? E se ele não conseguir responder agora, com certeza nós vamos notar e vamos te dar essa devolutiva dessa resposta. Sim. Tá bom? E assim, Marcelo, uma outra coisa que eu fiquei intrigado com esse projeto de lei, hoje, no Brasil, o Brasil, será que ele tem condições numa possível liberação do plantio da cannabis, da maconha no Brasil hoje? Será que isso, o Estado brasileiro tem condição de gerenciar isso de forma que esse plantio, né, aberto, esse plantio que pode ocorrer de uma forma assim em todo o território brasileiro, será que vai haver um gerenciamento disso? Será que o Brasil está preparado para isso, para gerenciar isso? Na sua visão como terapeuta, especialista no assunto, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião? Denilson, essa é uma pergunta sensacional. E eu vou trazer à luz algo já existente. Você, então, enquanto jurista na área do direito, você vai saber, para mim, identificar o que é eficiência e eficácia, né? Hoje nós temos uma lei que teve
graças a Deus, grande parte da sua composição, a partir do município de São José dos Campos, uma lei nacional que proíbe a venda e uso de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Certo. Essa lei existe e ela está em vigor. Essa lei, ela é eficiente, porque nós sabemos que o jovem ou adolescente que faz uso de bebida alcoólica tem riscos de se tornar alcoolista, dependente do álcool. Agora, ela é eficiente, mas não tem eficácia. Sim. Por que ela não tem eficácia? Porque a gente não é capaz de fazer a fiscalização de uma maneira totalitária. Então, você que está nos acompanhando agora, sabe muito bem que hoje, neste momento, nós temos diversos adolescentes e jovens menores de 18 anos fazendo uso de álcool, sim ou não? Sim, é verdade. Exatamente. Nos deparamos Então, com isso. tomando por base isso que já existe e não é cumprido no Brasil, nós trazemos agora a opinião para a maconha. Se com o álcool, que é uma substância lícita e liberada para venda em todo lugar, nós não conseguimos fiscalizar, imagine com a maconha, que hoje ela é ilícita, então ela não está permitida a venda e o uso. Agora, a lei diz do plantio de larga escala, mas para fins medicinais. Agora, fala uma coisa para mim. Lá nos sertões, nas veredas do Brasil, que tem um território vasto, se houver um plantio e algum laboratório não aceitar aquela quantidade ou não aceitar aquela qualidade, assim como se planta feijão, arroz, soja e batata, para onde ele vai escoar essa cultura, essa produção? Vai escoar para o tráfico, é claro. Ah, não, se ninguém quis comprar, eu vou jogar fora. Isso não será feito. Então, nós sabemos que o brasileiro dá um jeitinho para todas as coisas. Então, pensando dessa forma, eu acredito que nós devemos ter um pouco mais de paciência e uma pesquisa mais aprofundada nesses termos. Por quê? Porque, na grande maioria dos casos, existem outros medicamentos que podem ocupar o lugar do canabidiol. Apenas em alguns casos, o canabidiol é a única alternativa. E aí o governo federal tem se manifestado providente e tem algumas pessoas, inclusive judicialmente, entraram com recurso e conseguiram exportar a substância e fazer uso em território brasileiro. Agora, o governo também já autorizou a produção a partir de um laboratório. Mas o plantio não está autorizado. E nós somos contrários ao plantio, exatamente por isso. Porque a gente não vai conseguir fiscalizar. Hoje nós já temos, olha, eu quero falar algo, né, que os nossos amigos policiais já sabem disso. Há poucos dias nós tivemos uma das maiores apreensões de maconha no Brasil. 33 toneladas foram apreendidas. Talvez a maior de todos os tempos, há poucos dias, no meio da pandemia. Então, nós já temos uma dificuldade muito grande com o tráfico de drogas. Se esta plantação não for adquirida pelos laboratórios, talvez por uma baixa qualidade, olha, não choveu naquela época e o fruto não saiu a contento, o teor de THC e canabidiol deve ser medido em laboratório, então não é qualquer um que consegue. Então, é uma utopia, está equivocada a fala de que alguém plantaria a maconha em casa e faria a extração do óleo, porque a separação do canabidiol e do THC só se dá em laboratório. Então, se você fizer a extração do óleo em casa, você corre o risco de colocar em dependência aquela pessoa que está fazendo uso do medicamento, porque não dá para você fazer a separação dessas duas substâncias num ambiente caseiro, num ambiente, né, num laboratório de fundo de quintal. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E ainda, nós estamos vendo agora uma briga aí, uma certa polêmica, nós estamos no meio da pandemia, nas questões medicamentosas. Alguns falaram sobre a hidroxicloroquina, outros falaram sobre a ivermectina e outros medicamentos. Mas até agora, sobre a vacina do Oxford, que acabou recentemente de ser interrompido os seus testes. Vinha tudo bem, até que em determinado momento
houve uma reação química num dos pacientes que fez com que se interrompesse os estudos para com a vacina. Isso significa que é necessária uma maior pesquisa ainda. Na maconha, a situação é muito parecida. É necessária uma pesquisa muito mais ampla, muito mais vasta, porque cientificamente, hoje, nós corremos o risco de, ao liberar o plantio, estimular o tráfico e o abuso de substância. E eu queria também, Marcelo, você falou num ponto aí também, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento novo para o mundo inteiro, né? Cada país está respondendo de uma forma diferente. E assim, eu quero falar agora para os deputados, você é deputado federal, nesse momento, né, em que nós estamos em momento de pandemia, não é o momento de articular isso aqui agora sem debater com a sociedade esse assunto. Porque é um assunto importante, como o Marcelo acabou de apresentar aqui agora, nós precisamos debater com a sociedade. Eu tomei a liberdade, fiz uma pesquisa no Instagram e fiz uma pesquisa no Facebook. Ótima colocação. Na pesquisa que eu fiz, eu ouvi 115 pessoas. Se as pessoas eram a favor ou eram contra o plantio da cannabis, da maconha em território brasileiro. 90% das 115 que eu ouvi, 115 que participam da pesquisa, 90% é contra. E 10% é a favor. Então, e na do Instagram, 89%, né, de 115 é contra. E 11% é a favor. Ou seja, se nós estamos num Estado democrático, onde nós precisamos escutar a sociedade, não é possível que eu sei que é um pequeno dado, mas já dá um indício que a sociedade não compartilha com isso. É isso mesmo, Marcelo? Qual que é a sua visão referente a isso? É muito importante isso. Falando em tempos de pandemia, né, nós queremos dizer também que, em tempos de pandemia, todos aqueles que têm ou que fazem parte de grupo de risco foram afastados de suas atividades, correto? Estou meio perdido na câmera aqui. Então, isso significa que o número de deputados presentes na Câmara dos Deputados em Brasília também foi diminuído. Eu vou dar um exemplo. O deputado Osmar Terra, antigo ministro da Cidadania, que é médico e é contrário à PL 399/2015, ele faz parte do grupo de risco, porque grande parte dos deputados tem mais de 60 anos. Então, hoje, talvez, pela causa, ele até se faça presente numa votação, que era para ter sido ontem e não aconteceu. Tamanha é a polêmica. Mas a grande maioria dos deputados não está presente, porque são pessoas que fazem parte do grupo de risco. E isso fará com que o número de votantes seja reduzido, colocando em risco, inclusive, a credibilidade da votação. Uma outra coisa é que as enquetes populares, então, no seu Face, no seu Instagram, são importantes. Eu vi alguns outros companheiros também fazendo. Tentei fazer no meu também, mas eu tive pouca pessoa respondendo. Mas no meu, todas as pessoas que responderam de maneira negativa. Até porque as pessoas que me seguem, elas sabem da causa que eu defendo. Então, eu trabalho contrário ao abuso de drogas, para ajudar pessoas que fazem uso de drogas e se tornaram dependentes a sair deste mundo de drogas. Então, é claro que eu não serei a favor. Agora, é importante também que outras pessoas opinem. Como o Denilson falou, 10% das pessoas se colocaram a favor. Agora, será que todo mundo tem consciência e tem entendimento científico do quadro? Não é verdade? Então, por exemplo, uma sugestão muito legal seria um plebiscito público. Né? Uma votação a nível nacional. Isso acontece em outros países de primeiro mundo, olha, coisas que são de questão nacional, e aí eu queria falar. Quando nós falamos sobre políticas públicas, nós temos que pensar num todo, e não apenas em pequenos grupos. Nós vamos olhar o pequeno grupo e a legislação da base para isso. Os iguais serão tratados iguais e os diferentes serão tratados com as suas diferenças. Então, aquele doente que necessita da medicação não ficará sem o medicamento, mas vai ter um trâmite legal para que isso chegue até ele. Agora, o risco nos outros países, e já está comprovado, é que
na medida em que foi aberto e legalizado, um número excessivo de receitas foram apresentadas no comércio. Então, médicos receitando esse medicamento como se fosse a última tábua de salvação da humanidade, trazendo com isso, olha, um dado muito interessante. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, onde a maconha foi liberada para o uso medicinal e depois recreativo, o número de crianças intoxicadas por maconha aumentou em 58% nos prontos socorros, nos pronto atendimentos. Isso é um dado americano. Ah, Marcelo, as crianças estão fumando maconha? Não é isso. Lá se pode usar a substância THC em outros produtos, como balas, chocolates, bolos, etc. Então, esses produtos estão em casa, os pais estão guardadas essas substâncias e os filhos vão lá quando os pais não estão e fazem o abuso da substância e se intoxicam e têm até que ir para o hospital. Outro dado interessante da Holanda, que é um país em que a maconha já está legalizada há mais de 12 anos. Lá, o índice de nativos do país, então holandeses, que chegam ao ambiente universitário, diminuiu em 15%, Denilson. E isso é um número muito significativo. Então, de cada 10 jovens que chegavam na universidade, 1,5 não chega mais. Então, se nós pensarmos que não posso dividir um jovem pela metade, diminuiu 2, de 10 só estão chegando 8. Então, Marcelo, mas o que a maconha tem a ver com isso? A maconha traz um comportamento no indivíduo que faz o uso, né, de alteração e, com o tempo, prejuízos sensíveis à captação de conteúdo, de conhecimento. Então, a letargia nas suas ações, né? Nós sabemos que o indivíduo fica meio lento, né? Meio zen, nós chamamos de brisa, e isso compromete a capacidade cognitiva e a dedicação no ensino. Pode não acontecer com você neste momento, que você nos assiste, e talvez não tenha acontecido na sua família, mas isso é uma realidade comprovada. E por último, mas não menos importante, no Paraguai, nós temos um dado interessante de que lá a legalização da maconha é mais recente do que nos outros países e o aumento do tráfico aconteceu juntamente com a legalização. O que todo mundo falava que ia diminuir, pelo contrário, não diminuiu, aumentou. No Paraguai, na Holanda e na Austrália, que são países que são legalizadas a maconha para uso recreativo, o aumento de uma coisa chamada turismo de drogas. Pessoas que migram para esses lugares só para usar drogas, causando transtornos e dificuldades recorrentes naqueles países, porque o indivíduo sob o efeito de drogas, ele traz problemas. Nós sabemos disso. É difícil um organismo que consegue administrar a droga sem nenhum problema ou nenhuma consequência futura. Uma das coisas também, Marcelo, que eu acho importante no Brasil, né? Isso é típico do Brasil mesmo, a gente que tem um pouquinho de conhecimento da sociologia, né? Primeiramente, se utiliza de um fim para justificar depois o meio, né? Olha, justifica um fim, ó. Aí o que eles pegam, né? Primeiramente, libera para fins medicinais, né? Os fins justificam os meios. Melhor assim formular a pergunta. Os fins, agora é para fins medicinais. Aí gera aquele problema que você falou. Você acabou de comentar aqui, ó. E aí? Não passa no laboratório. Eu tô com o produto aqui, vão começar a fazer pressão para a liberação da maconha, obviamente. Para quê? Porque já tem uma lei para cultivo, o plantio, para fins medicinais, mas aquelas que não são tão qualificadas assim, né? O que nós vamos fazer? Vai ficar com prejuízo? Né? Eles vão querer fazer uma outra lei agora que regulamente o uso. Né? Então, numa ação prevencionista, né? Conhecendo hoje um pouco do Brasil, conhecendo um pouco do nosso país, a forma com que essa lei estava sendo estava fazendo a transição, a tramitação dessa lei de uma forma sorrateira, muito rápida, num período de pandemia,
onde as pessoas estão preocupadas, onde o valor das coisas estão subindo a cada dia, onde as pessoas estão perdendo seu emprego, onde a sociedade está, assim, num estado de fragilidade, eu vou apresentar uma proposta de lei dessa, com o intuito de passar. Isso nos chama atenção, e isso faz com que a gente fique preocupado e venha nos... E aí faz com que a gente queira fazer esse debate, esse papo sério, né? Que é coisa séria. Porque você que está nos ouvindo aqui agora, você que tem filho de 16 anos, você que tem filho de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, eu queria que não só os jovens, não só os adolescentes, não só as pessoas que estão, que falam assim, nossa, que são a favor da legalização do uso da maconha por questões ideológicas, ou porque gosta mesmo, ou porque já teve contato, não sei qual que é o fim que você hoje teve acesso. Mas também é preciso ser um pouco mais abrangente, né, Marcelo? E pensar assim, como nós, nesse bate-papo. E os pais, né? E os pais, você que é um terapeuta, você que está atuando nessa área, você que conversa com inúmeras pessoas, você que acompanha essas pessoas no dia a dia, como que fica isso, né? A opinião da sociedade frente a essa condição aí. Isso é muito importante que você falou, e eu gosto de pessoas que estudam o tema. Então, eu vejo que você também se dedicou a estudar o tema. Porque a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção ao Abuso de Drogas tem como secretário-geral o doutor Quirino Cordeiro Júnior. E ele faz parte do Ministério da Cidadania. O doutor Quirino já chegou a falar desta lei com o nome de cavalo de Troia, exatamente por causa disso que você falou. Essa é uma lei cavalo de Troia. Então ela vem com viés de bondade, de benefício à sociedade, mas daqui a pouco de dentro dela vai sair um prejuízo maior. Sim. Entende? Então, olha, veja bem, doutor Quirino, que Deus o abençoe, é uma pessoa que eu respeito muito, é psiquiatra, formado pela USP, um médico que atua na causa e contrário à legalização de qualquer substância química que altera o estado de humor, o sistema nervoso central, sem orientação médica. Ele é médico. Então, hoje nós temos políticas de prevenção e combate ao abuso de substâncias no Brasil. Temos coisas que não dão certo, temos coisas que dão certo. Olha, um exemplo muito bom, e talvez você não saiba, mas o Brasil é o país que mais se adaptou e mais trouxe resultado positivo na política de combate ao tabagismo, por exemplo, Denilson. Entende? Nós somos número 1 no mundo do anti-tabaco. Olha, a nossa população, 35% da população do país que fumava, parou de fumar. É um número muito significativo. Porque as nossas leis, elas foram mais rígidas, proibindo o uso do cigarro em estabelecimentos públicos, em lugares fechados. Fomos restringindo o uso de tabaco. Isso fez com que as pessoas parassem de fumar. Ah, mas tem gente que ainda fuma. Tem, é uma opção pessoal. E o cigarro é uma droga legal. Lembre-se, o cigarro tem uma substância chamada nicotina que causa dependência e é a substância mais difícil de tirar o indivíduo, de se libertar, de perder o vício, abandonar o vício. É a substância mais difícil. Agora, tudo que nós potencializarmos, você falava de mães e pais e de adolescentes, eu gostaria que você, que está nos acompanhando agora, pudesse opinar também aí rapidinho no seu Facebook. Você acha que uma mãe ou um pai que tem um filho abusador de maconha, eu não vou falar nem independente, um filho que faz uso de maconha, esta mamãe e esse papai são felizes? Um pai que faz uso de maconha, e depois de um tempo vê o seu filho crescer e fazer uso, você acha que dentro do coração dele, no mais íntimo do coração dele, ele não se decepciona e muitas vezes até se culpa? Essa é uma reflexão que precisa ser feita também, né? Nas estruturas familiares. As famílias estão felizes com os seus entes queridos fazendo abuso de substâncias? Nós vimos agora na pandemia uma retomada dos valores familiares, né, Denilson? Ficamos mais em casa e tivemos que nos readaptar, aprender a amar de novo os nossos filhos, os nossos pais.
melhorar os nossos relacionamentos. E talvez, muitas vezes, a gente esteja frustrando as nossas famílias com o nosso abuso de substâncias. Então, pense muito antes, porque uma mãe entristecida por causa do abuso de drogas, hoje eu vi um testemunho de uma mãe que testemunhou no Congresso Nacional a morte de um filho adolescente, porque fez uso de maconha, desenvolveu a esquizofrenia e depois veio a óbito. E essa mãe chorava em público, com o microfone na mão. E aí eu pergunto a vocês, existem outras mães também chorando a necessidade medicamentosa do tratamento dos seus filhos. Agora, essas famílias têm um caminho a percorrer, e elas estão percorrendo esse caminho. E o caminho não é a liberação do abuso de drogas ou do plantio de drogas para todo mundo. Eu vejo que deve-se estudar um outro procedimento. Quem está doente precisa do medicamento, e nós havemos de respeitar esta opinião. Agora, não podemos colocar panos quentes, e nós sabemos que o uso de maconha pode desencadear mais tarde um contato com outras substâncias. E cada vez mais cedo o adolescente tem feito experimentação de drogas. Olha, entre 12 e 13 anos estão os jovens fazendo experimentação de drogas, a primeira idade de contato aí, entre 12 e 13 anos. Mas nós temos casos já de crianças ou pré-adolescentes já com dependência de drogas desenvolvidas em grandes cidades, né, em clínicas de recuperação, comunidades terapêuticas, crianças chegando, buscando tratamento, porque já desenvolveram dependência. Essas famílias sofrem, e sofrem muito também. Então, quando falamos de política pública, temos que pensar em todo mundo. Temos que pensar em você, você tem que pensar nos outros, nos seus vizinhos, né? Nos seus outros familiares, e é importante que você avalie e que você dê uma opinião não apenas ideológica, porque às vezes os vieses de esquerda ou de direita, políticos ou até sociológicos, né, ideológicos aí, marxistas, socialistas, vão falar que é preciso liberar todas as coisas. Mas olha, nós temos visto que quando ao homem é oferecido o contato com todas as coisas, corremos o risco de nos prejudicar com essa liberação geral. A Bíblia traz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nos faz mal, né? Por exemplo, voltando a falar do tabaco e do álcool, são drogas lícitas, mas são as drogas que mais matam no país. Talvez você não saiba, mas o álcool e o tabaco são as drogas que mais matam. Matam muito mais do que a maconha. Aliás, não se tem notícia no Brasil de alguém que morreu por overdose de maconha. Não se tem notícia. Isso não significa que a droga não faz mal. Pelo contrário, um alto número de jovens e adultos que desenvolveram esquizofrenia nos últimos 10 anos, mais de 10% desses jovens e adultos estão ligados diretamente ao consumo de maconha, Denilson. Então, o aumento da população dos hospitais psiquiátricos. Então, só aqui um índice e um dado interessante. Enquanto a gente proibir o uso, há uma redução dos equipamentos públicos de saúde. Então, será diminuída a busca pela o CAPS-AD, então, por exemplo, pelo equipamento de saúde mental, por internações, porque ainda é proibido. Então, quem faz uso de maneira restrita. Agora, imagine se for legalizado, né? A lei não fala sobre a legalização, graças a Deus. Fala sobre o plantio em larga escala. Mas nós acreditamos que o plantio em larga escala pode trazer mais tarde, como você falou, atrelada a essa lei, novas leis e novas possibilidades que trarão prejuízos grandes à sociedade como um todo. Perfeito, Marcelo. Que bom, né? Esse bate-papo e esse conhecimento compartilhado. Eu acho que isso enriquece cada um de nós.
E assim, eu queria também agora aproveitar para nós entrarmos num assunto, né, já fazendo também essa base, né, da lei, tudo aquilo que nós conversamos já, né, que já informamos a sociedade dos riscos da lei, as consequências, e também esse viés também que pode, depois de uma lei, a exemplo do ponto que você colocou, né, do cavalo de Troia, sair uma outra lei, que é o que a gente realmente já está imaginando, que venha, então, regulamentar o uso mesmo da droga. Pois bem, agora eu queria que nós pudéssemos pensar juntos, né? Agora já, pessoas que sofrem com o vício da droga, né? Que estão em inúmeras famílias. Gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Uma pessoa que tem dificuldade, que não sei quais circunstâncias levou ela ao vício da droga, toda a família adoece, porque toda a família passa, vê o sofrimento da pessoa, quer ajudar, não sabe como ajudar a pessoa. A pessoa, às vezes, ela mesma não sabe como ela vai se ajudar. Ela não sabe como sair disso. Algumas também estão tão dependentes que o vício já tomou conta, né, da sua liberdade e já não consegue escolher um caminho senão aquele caminho da droga, que precisa de uma desintoxicação, né? Então, vamos entender um pouquinho agora, para fazer esse fechamento na noite de hoje, qual a consequência hoje da droga, do uso da droga no organismo do ser humano, a destruição da família, a destruição do indivíduo a partir do uso da droga desregrado, essa desconstrução, a dignidade da pessoa humana, né? Às vezes usa essas cláusulas abertas para dizer assim, a dignidade da pessoa humana, a liberdade da pessoa humana, vamos liberar tudo, vamos liberar o uso da droga, vamos liberar isso, as pessoas têm o direito. Gente, né? Essas cláusulas abertas, usa de pretexto, usa desse texto constitucional, essa cláusula aberta para justificar, né, a liberação das drogas, muitas vezes, e outras coisas mais. Então, vamos entender agora, eu queria que um terapeuta que acompanha as pessoas partilhe um pouco da realidade dele, da recuperação dessas pessoas, para conscientizar você, né, que nos escuta aqui agora, da dificuldade que é de uma pessoa realmente se libertar de um vício da droga e restaurar a dignidade dele quanto ser humano. Aí sim eu vou falar de dignidade do ser humano, porque agora restaurou a liberdade da pessoa, porque ela se libertou da droga, e aí voltar de novo a ingressar no mercado de trabalho, a pensar em ter uma família e restituir sua vida, sua história e ter realmente a dignidade de uma pessoa humana e viver bem, né, o dom da vida que nós acreditamos que Deus lhe deu, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa entender um pouco mais esse assunto, né? Então, eu queria passar aqui para o Marcelo para ele poder fazer agora essa introdução também, para a gente poder também ir encerrando, mas não deixar de dar essa conscientização, né? Essa experiência de sala, essa experiência do seu dia a dia, da droga e sua consequência, né? Isso mesmo, Denilson. Importante colocação, porque é o seguinte, você que me assiste agora e passa por essa dificuldade, ou tem um problema em casa, na família, duas coisas são importantes. Primeiro, é possível recuperação. Seja qual for o estágio do seu ente querido ou a condição em que você se encontra agora, a recuperação é possível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então é preciso que você comece a acreditar. Talvez você não acredite mais em você não acredite mais no seu ente querido, mas busque ajuda, busque apoio. É possível recuperação. E a segunda coisa é que tudo pode ser mudado com amor. É preciso que você busque ajuda. Então, hoje nós temos grupos de apoio, né? Alguns estão fechados no momento de pandemia, mas as reuniões estão acontecendo de maneira online. Então, o Mais Que Vencedores, que é o grupo de apoio que eu participo, que é o projeto que eu faço parte, ele está à disposição para te ajudar. No mês de setembro agora, nós estamos desenvolvendo aí uma campanha de prevenção contra as ideias suicidas e os desejos de morte. Então, se você quiser nos ligar, o DDD 12 99145 4053. Eu vou falar de novo aí, DDD 12 99145
4053. Depois você vai ver publicado aí um bannerzinho amarelo com um lacinho, campanha Setembro Amarelo. Nós estamos à disposição. Se você é familiar e precisa de ajuda, busque. Existem associações, irmandades, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, o Mais Que Vencedores. Existem diversas instituições que podem ajudar e estão prontas a estender a mão àqueles que precisam. Agora, você falou uma coisa muito importante. Com o viés da liberdade de escolha, muitas vezes as pessoas fazem uso desse argumento para justificar o seu abuso. Porque nós sabemos que um indivíduo que faz uso abusivo de drogas e que já se tornou dependente não tem mais a capacidade de uma escolha madura e equilibrada. Por quê? Porque a substância química, ela altera o sistema nervoso central. Então, ela altera a capacidade de escolhas de um indivíduo. Tanto que, muitas vezes, você já viu um indivíduo alcoolizado ou intoxicado por determinada substância querer brigar com todo mundo, mesmo sabendo que ele vai apanhar. Na verdade, ele não sabe que vai apanhar, porque ele acredita que vai bater. Pode ter 20, 30 pessoas na frente dele, que ele quer enfrentar todo mundo. Então, essa pessoa, ela perde a condição da realidade. Então, isso tem que ficar muito claro. Outra sugestão muito importante é evite discutir com alguém intoxicado. Eu costumo dizer no programa que mais doido é aquele que quer discutir com o doido. Não é verdade? Porque no momento em que o indivíduo está sob o efeito de substâncias, não dá para bater boca com ele ou com ela. Espera na manhã seguinte e relata no dia posterior a crise e as alterações que aquele momento gerou na sua família. Mas no momento da crise, discutir é um risco muito grande de coisas ou consequências, inclusive piores. Porque o indivíduo está alcoolizado, ele está sob o efeito de drogas. Né? Quantas discussões poderiam ser evitadas se a família tivesse uma maior compreensão dessa realidade? Então, você que é familiar, por exemplo, e fala, o problema não é comigo, Marcelo, o problema é com ele. Não é verdade. O problema é de todos. E nós só alcançaremos a libertação quando todos se empenharem para se ajudar mutuamente. Agora, nós estamos fazendo isso. Todos estão se prevenindo para que ninguém de nós seja contaminado. Então, ajude sua família a ter saúde, a ter qualidade de vida. Se você pode, evite substâncias. Se você tem filhos pequenos, porque lembre-se, as nossas crianças aprendem por um modelo chamado espelhamento. Então, eles enxergam os adultos fazendo e mais tarde vão repetir aquilo. Então, se você fuma ou bebe, evite fazer isso na frente dos seus filhos, porque mais tarde você vai poder ou pode gerar fumantes ou pessoas, adultos que estarão bebendo. Um dado interessante é que existe já comprovada cientificamente uma carga genética hereditária nos dependentes químicos. O que é isso, Marcelo? Olha, já está comprovado que uma parte dos dependentes, daquelas pessoas que desenvolveram dependência em seu organismo, tem uma carga genética hereditária. Então, se você tem alguém na família que já desenvolveu problemas com álcool ou drogas, na sua hereditariedade, então bisavós, avós, pais, até chegar em você, cuidado com isso. Por quê? Porque é possível que se desenvolva, então, dependência. A ciência já provou um dos genes, o B52, se eu não me engano, na área do alcoolismo, que quando ele é atingido, uma pessoa nunca usou álcool na vida, mas se ela vem com esse númerozinho na sua grade genética lá, no DNA, quando o álcool atinge o seu neurônio, o seu sistema nervoso central, logo ela vai metabolizar e vai ter desejos completamente diferentes do que um organismo que não tem. Então, um indivíduo que faz abuso de substâncias, ele não é igual ao outro. Tome muito cuidado. Muito cuidado se você faz uso de álcool ou faz uso de drogas e tem um organismo bastante resistente, porque nestes
a tolerância é maior, fisicamente falando, e os riscos estão aumentados. Quem bebe e tem problema, passa mal, quem usa drogas e passa mal, esse vai interromper o uso. Agora, quem bebe ou usa drogas e não passa mal, esse vai aumentar o uso. Então, o risco é maior ainda. Tome cuidado, mas lembre-se, existe uma saída. Por último, mas não menos importante, eu queria dizer que uma vida sem sentido pode nos levar à morte. Mas quando um indivíduo, adolescente ou jovem, encontra um sentido em sua vida, aí sim, uma vida com sentido pode nos levar a uma nova maneira de viver. Foi isso que aconteceu no Ministério Jovem, né, Denilson? Sim. Hoje, conversando e me lembrando do que nós vivemos naquela época de juventude, em que apoiávamos os grupos de oração da diocese, então 5 cidades e mais os distritos, São José, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. 5 cidades da nossa diocese. Mais o distrito de São Francisco Xavier, Eugênio de Melo, São Silvestre em Jacareí. Então, os grupos de jovens cresceram nessa época, porque o jovem anseia por mudanças, por buscas, por preencher os seus vazios, por fazer experiências, e é preciso que nós criemos experiências saudáveis, né? Experiências emocionais, sentimentais, experiências intelectuais saudáveis para a juventude, experiências físicas. Então, por exemplo, projetos que valorizem o esporte, que valorizem a competição, mas sadia competição. Então, a Secretaria da Educação, Secretaria de Esportes. Então, busque no seu município, né, projetos que motivem as crianças dentro e fora das escolas, no contraperíodo, né? São projetos de prevenção muito importantes. Não é só falar sobre drogas, porque talvez isso ainda estimule o jovem. Pelo contrário, é gerar neste jovem outras fontes de prazer. Porque às vezes ele está tão oprimido que a droga é uma fuga, que a droga é um alívio, né? Nós estamos vendo nas questões do álcool, agora na pandemia, o aumento abusivo do uso de álcool. Quem sabe vai entender o que eu vou dizer. O chevette está comendo solto por aí. O chevette, para quem não sabe, é uma bebida nova, feita muitas vezes de energético e uma bebida destilada, corote ou vodka, e com gelo. E aí, gelo com sabor, e aqueles copos grandes que você tem visto a juventude e os adultos usando nas mãos. Lembrando sempre que as bebidas destiladas são feitas em países frios e nórdicos para serem ingeridas em pequenas doses de 40 a 60 ml. Isso aqui, olha. E a gente no Brasil, país tropical, de calor, enche de gelo e usa aqueles baldes de quase 1 litro. Imagine o caos que isso vai trazer para o nosso organismo. Aumento do uso de mulheres que têm se embebedado e desenvolvido alcoolismo. Aumento do uso de mulheres fazendo abuso de substâncias. Por isso, você que é pai, você que é mãe, se aproxime mais do seu filho. Não tem problema. Beije-o mais. E você vai sentir os cheiros que ele traz da rua. Enxergue mais os olhos do seu filho, se ele se alimenta ou não se alimenta. Tenha na sua família uma observação sempre importante. O seu olhar vai trazer revelações para você. Deus te deu essa condição de agregar valor na sua casa. Observe os seus filhos, observe os seus entes queridos, mas não seja aquele a apontar e cutucar as feridas, e sim a estender a mão quando essa pessoa precisa de ajuda. Deus abençoe a todos. Estamos juntos, Denilson. Obrigado mesmo, cara, por a gente ter podido bater esse papo. Tá aqui, né? Assim, Marcelo, nossa, foi assim, para nós, para mim, foi muito enriquecedor, né? A gente bater esse papo, porque geralmente a gente chega, a gente se une, a gente se não toca muito nesses assuntos, né? Porque é de cunho muito profissional, né? Do dia a dia, a gente acaba falando das nossas famílias, do nosso dia a dia, como que estão nossos filhos, como que estamos caminhando, como estamos passando por esse momento de pandemia, e aí a gente acaba nem se inteirando desses assuntos, né? Mas como que eu aprendi com você hoje? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa também tiveram a oportunidade de aprender. E eu queria aqui finalizar a minha fala também, né? Eu e o Marcelo, graças a Deus, nós dois trabalhamos muito na evangelização da juventude, nós acreditamos na juventude, e isso é um assunto
fantástico. O jovem, ele necessita de ativismo, de atividade, não ativismo, de atividade, de interação. Ele é dinâmico, ele gosta de coisas novas, né? Desafios, né? Ele gosta de desafios. Então eu me recordo na época do Ministério Jovem, que e nós, Nova Voz também, e do Nova Voz também, né? Que nós era vigília às madrugadas, subia a montanha, ia evangelizar nas praças, e marcava uma coisa para lá, e marcava uma coisa para lá. E aquele jovem todo junto conosco, vivendo a sua juventude de forma sadia, de uma forma santa, de uma forma coerente, de uma forma maravilhosa, porque tudo aquele dinamismo ia chegando até o coração da juventude. Então nós também temos os órgãos públicos hoje, tem que pensar também em desenvolvimento em esporte, investir nisso para a juventude, para que elas tenham opção, para não ficar hoje alienado simplesmente na internet, nos jogos hoje da internet, e quando não estão lá, estão fazendo o quê? Né? Buscam, não, vamos trabalhar o ecoturismo em São José dos Campos, é tão bonito, né? Tem tantos lugares maravilhosos, tantos lugares verdes, fazer um ecoturismo, dar espaço para a juventude, né? Não basta simplesmente a gente abrir um parque e deixar isso, não. Vamos fomentar o ecoturismo, o desafio, colocar pessoas ali para poder ajudar, para poder conversar com aqueles jovens, para poder fazer essa interação, fazer gincanas, né? Fazer coisas legais. Eu acho assim que nossa sociedade, nós precisamos disso, né? Não é simplesmente só focar em estrutura, mas também focar em outras coisas, né? Coisas dinâmicas também, que é importante. Eu acho que precisa também ter esse olhar também, né, para o jovem hoje, né? Acho que é muito importante isso aí. Então, assim também fica a dica aí, né? Pega essa visão, né? Eu coloquei, pega a visão, eu coloquei nessa live aí, pega a visão, juventude. Hashtag pega a visão, né? Porque o papo é sério aqui com a gente. O papo é sério. Nós dedicamos nossa vida, né, para fazer o bem, para evangelizar, para conversar, para propor melhorias, porque o papo é sério. Nós estamos vivendo em sociedade e a nossa sociedade precisa do melhor. Né? E isso é construído a partir do nós, a partir desse bate-papo, a partir da conversa, da partilha. Tudo isso vai fazendo que as ideias boas brotem, né, aconteça, só que não pode ficar simplesmente no bate-papo, tem também que passar para a parte efetiva, temos que trabalhar juntos para que isso possa acontecer. Nossa, o meu sonho, cada dia mais, é construir, né, a ideia de João Paulo II, sabe, Marcelo? Construir a sociedade do amor. A civilização do amor. Isso queima meu coração, cara. Glória a Deus por isso. O Mais Que Vencedores, ele nasce nesse projeto, né, a partir de um sonho do coração de Deus no meu coração, e nós então pensamos numa coisa que hoje está um pouco esquecida no ambiente familiar. Pais e mães com medo de dialogar com seus filhos sobre espiritualidade. A espiritualidade é também um fator de proteção contra as drogas. Então, não perca a oportunidade de levar, você que tem seus filhos pequenos, a levar seus filhos para a igreja mais próxima da sua casa, a igreja em que você congrega, da qual você faz parte, porque é importante que os seus filhos tenham um conhecimento de Deus, façam uma experiência de encontro com Deus, porque Deus vai fortalecê-los nos momentos difíceis. E normalmente, nos momentos difíceis, aqueles que não têm Deus se apegam aos prazeres do mundo. Mas aqueles que têm Deus resistem, porque são mais que vencedores. Deus abençoe. Tamo junto, Denilson. Obrigado pela oportunidade, irmão. Obrigado, meu irmão. Queria aqui agora, tá, né, já me despedindo do Marcelo, também falar as pessoas que participaram aqui da nossa live. O Cleiton, né? Ele tá dizendo que bênção que aconteceu hoje, né? Essa partilha, né? Fala também, né, as dificuldades, nós que passamos pelo vício das drogas, ele fala que dos vícios, sabemos a tristeza que é isso, que isso traz para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Digamos não a qualquer liberação das drogas ilícitas em nosso país. Obrigado, Cleiton, pela sua participação, o José Ricardo, o Daniel Rezende, as pessoas que estiveram conosco, você aí de casa que nos acompanharam no dia de hoje, que participaram dessa live. Cleiton, grande profeta do Senhor, hein? Isso.
Glória a Deus, um evangelizador também, né? É. Que bênção. Você que é pai e mãe de família, que participou conosco, né? Que bênção. Glória a Deus, porque você participou conosco essa noite. E nós que temos esse jeitão, assim, meio carismático, porque somos carismáticos Glória também, a Deus. né? Então, a gente vai batendo papo, vamos dando risada, mas também temos conhecimento, né? Graças a Deus crescemos também em graça e sabedoria. Então, estamos aí. Obrigado, minha gente, você que participou conosco hoje, você está na página Testemunho, Verdade e Fé, você participou também junto com a página Mais Que Vencedores, entra lá na página Mais Que Vencedores, conheça o trabalho dos Mais Que Vencedores, amém? Tamo junto, um grande abraço, Deus abençoe, boa noite, tamo junto, é nóis. Obrigado, tamo junto. Por um propósito, hein, gente? Unidos por um propósito. Unidos por um propósito. Isso, não podemos esquecer disso.